Há tempo de plantar e tempo de colher, na vida, no casamento. E esse é o tema da nossa live de hoje. O que você tem plantado no seu relacionamento? Bom, gente, eu vou iniciar essa live com o texto que está lá em Eclesiastes 3. Eu não vou ler todo, eu vou ler só essa parte que fala da colheita. Em Eclesiastes 3 está escrito assim: há tempo de plantar e tempo de colher. Mas embaixo, no verso 3, diz assim: tempo de abraçar e tempo de afastar. Tempo de calar e tempo de falar. Isso já no 7. E no 8º, tempo de guerra e tempo de paz. O que você tem plantado no seu relacionamento, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal? Você acha que esse plantio tem que ser rápido? Você acha que está demorando demais? Eu queria saber de vocês também. Como é que vocês acham que é esse tempo de Deus nas nossas vidas para plantarmos no nosso casamento? Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com uma conhecida minha. Não vou falar nomes, obviamente, né? Porque por questão de ética. Mas essa conhecida, ela tinha um casamento de alguns anos, quase 10 anos, se não tinha um pouco mais. E esse marido dela, ela já se relacionou com ele, sabendo que ela bebia, sabendo que ele bebia. Ele era um pouco farrista. Ele não era mulherengo, mas ele gostava de beber um pouco, além da conta. E ela não gostava. Ela não era da igreja firme, assim, mas ela gostava de ir pra igreja, tinha vontade, né, que os dois fossem juntos para a igreja. Então, como ele bebia, tinha esse impedimento. E ela passou muitos anos orando por esse marido. E muitos anos mesmo, sabe? Assim, ela passou assim um tempo indo para monte, fazendo campanha de oração e tudo mais. E chegou em um certo tempo que ela desistiu. Quando estava assim na faixa dos seus 10 anos de casamento, ela tinha um tempo orando por ele já. Não vou falar para vocês o tempo exato, porque acho que nem ela sabe. Mas ela deve ter passado uns 2 ou 3 anos orando por ele, pela conversão dele. Quando passou esse período, que ela resolveu não querer mais continuar com ele, se separaram e tal. Aí passou-se mais ou menos uns 6 meses. Ele aceitou Jesus como Salvador. Mas aceitou pra valer. E aí foi pra igreja sozinho. Ela orava muito por ele, ela passou muito tempo chorando, orando. E o tempo da colheita chegou. Ele aceitou Jesus e ele chegou lá na igreja, conheceu uma moça. E ele casou com essa moça. E hoje essa moça fala: que marido maravilhoso. Esse homem era o homem que eu sonhava, pedia muito a Deus. E Deus me deu esse presente maravilhoso. Ele é realmente um excelente marido. E essa conhecida minha, ela fala pra gente que ele é um excelente marido, porque ela, assim, moram próximos, não é tão perto, mas a pessoa acaba sabendo, né? Mesma cidade e tudo mais. E ela falou pra mim assim: ela tá colhendo as minhas lágrimas. Ela está colhendo as minhas orações. Ela falou pra mim. Eu sei que ela está colhendo o monte que eu subi, o meu joelho e o meu sacrifício. Porque eu não tive paciência para esperar o tempo de Deus. Claro, gente, que essa história sirva para você de exemplo. O tempo de colher não é o nosso tempo. O mundo espiritual, ele tem um processo, né? Tudo tem um processo. E o mundo espiritual, ele não é diferente. Obviamente que existem casos de agressão física, psicológica, pessoas que têm problemas até na saúde mental e como narcisismo, né, que se fala muito hoje, nem todo mundo é narcisista, mas está na moda essa palavra, e pessoas até psicopatas mesmo, são casos em que muitas das vezes não vale a pena o desgaste. Não são esses casos que eu estou falando, ameaça, brigas constantes, agressão física, não. Eu estou falando de casos em que há amor, em que há companheirismo, em que você sente que há esperança de você conseguir obter o resultado que você deseja. Mais pra frente aqui eu vou contar outro caso,
que foi ao contrário do que esse caso que eu falei para você aqui agora. Existem leis espirituais e não se engane. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Deus não é mentiroso. Ele não escreveu na palavra assim: de Deus não se zomba e não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá, para o bem e para o mal. Então, quais são as palavras que você tem plantado no seu relacionamento, na sua vida como pessoa? O que você tem falado sobre você, sobre o seu marido? Ah, lá vem aquele insuportável. Lá vem aquele chato. Lá vem aquele briguento. Lá vem aquele falador. Lá vem aquele mentiroso. Quais são as palavras? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? O que você tem dito no seu casamento? Quais são as pessoas, com que pessoas você tem conversado sobre o seu casamento? Quais são as palavras que saem da sua boca a respeito de você também como pessoa? Você tem falado bênção sobre você ou você tem lançado maldições sobre a sua vida? E que muitas das vezes você nem tem percebido. Porque tem um ditado que diz assim: o costume do cachimbo deixa a boca torta. Muitas vezes, de tanto falarmos as palavras que não são bênçãos na nossa vida e na vida do nosso cônjuge, da nossa família, acabamos colhendo aquilo que plantamos. E por vezes eu vejo muitas pessoas, assim, depois que a gente se torna terapeuta, a gente passa a observar mais as pessoas. Não é um vício, né, que a gente tem, mas a gente acaba tendo um olhar mais clínico. E a gente acaba percebendo com mais clareza, com mais facilidade, a maneira como as pessoas agem e a maneira como elas se comportam e o que elas falam. Eu conheço uma pessoa, no meu particular, que a vida dessa pessoa é dizer assim: nossa, eu vivo uma luta. É uma vida que tem uma pessoa que tem uma vida financeira tranquila, estabilizada, os filhos crescidos, já criados. Mas todas as vezes que eu encontro, ela diz assim: ufa, eu vivo uma luta, eu vivo uma luta. Aí eu falo assim, eu nem era terapeuta na época, falava: criatura, não fique dizendo que você vive na luta. Uma hora dessa a luta vai chegar. E, gente, a luta chegou. Ela começou a cuidar de um doente, aí acabava um doente, chegava outro, aí acabava um doente, chegava outro, e pessoas da família. E a pessoa falecia, e ela tomava conta da pessoa até que a pessoa ia embora, e depois outro doente, doenças graves, sabe? E ela cuidando. Eu disse: você chamou tanto a luta, que a luta chegou. Então, assim, o que estamos plantando no nosso relacionamento? É amor? É palavras de afirmação? Palavras de vitória? O que você tem plantado na sua vida? O que você fala sobre você? Eu sou uma bênção? Ou eu nunca vou conseguir? Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Eu tô velha demais. Isso não é pra mim. Isso é pra todo mundo, menos pra mim. Todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo tem um casamento abençoado, menos o meu. O marido de todo mundo é bom, menos o meu. Quais são as palavras que saem da sua boca? São palavras que abençoam a sua vida, o seu relacionamento? Ou são palavras que te amaldiçoam, amaldiçoam a sua casa? Muitas mães também erram com seus filhos. Você é lerdo, você é burro, você não vai dar pra nada, você não faz nada certo. É isso que você quer que seu filho se torne? Uma pessoa burra, lerda, que não consegue fazer nada, que não acerta fazer nada? São essas palavras que você tem lançado sobre sua família? Ou são palavras de bênçãos? Aquilo que você está plantando no mundo espiritual, certamente você vai colher. Porque Deus não mente. A palavra dele não mente. Não sei se você conhece a palavra, a Bíblia, e tem um texto que fala sobre a história de Abigail. Uma mulher que era a esposa de Nabal, e ele era um homem muito ruim, muito severo, muito perverso. E Davi, o rei Davi, na época que ele estava fugindo de Saul, ele ficou nessa região, nas terras próximas às terras de Nabal. E o tempo que Davi estava ali com seus valentes, seus guerreiros, a terra de Nabal ela não era invadida. Ninguém invadia porque ele estava ali aos arredores. Então ninguém entrava para roubar nada na terra de Nabal, enfim. Só que chegou uma época que Davi precisou da ajuda de Nabal, de alimento para os seus guerreiros, para os seus valentes. E estava na época de festa, de colheita, Nabal estava dando festa e Davi pediu um pouco para ele e para os seus guerreiros. E Nabal disse que não ia dar nada, que ele não ia fazer nada por Davi. Se eu não me engano, um dos seus servos disse: mas Senhor, o tempo que ele ficou aqui, ninguém invadiu nossas terras,
Eles cuidaram, guardaram, disse, não, nada vai ser dado para Davi e para os seus guerreiros. Ele que se vire. E Davi ficou muito enfurecido e foi até, e falou, né? Vou agora destruir toda a família de Nabal, tudo que pertence a Nabal, eu vou destruir. Destruir é tirar a vida mesmo, acabar com tudo. E um dos servos foi até Abigail e disse, Abigail, minha senhora, aconteceu isso, isso e isso. E agora o que é que nós faremos? Abigail, sabiamente, mesmo sabendo que seu marido era muito severo, foi até o rei Davi, que não era rei ainda, né? Estava fugindo de Saul, mas já tinha um certo poder e autoridade, e pediu perdão, se ajoelhou aos pés dele e tal. Ele disse, mulher, sabiamente você veio até mim, e por causa de você não derramarei sangue inocente. Você me impediu de cometer um grande pecado. E ali ele despediu ela, perdoou o pecado de Nabal, ela alimentou os homens de Davi e ela foi para casa. Não me lembro se foi 7 dias depois ou se foi 15. Nabal passou mal, ela contou para Nabal, né, quando ele voltou de sua bebedice. Ele estava muito bêbado, ela esperou o momento certo, ela não falou na hora, não falou no momento que ele estava bebendo, ela esperou ele ficar sóbrio e contou o que havia acontecido. Ele passou mal, ficou acamado, eu não sei se foi 7 dias ou foi 15, a memória falhou agora. Ele veio a óbito. Davi descobre o que aconteceu e toma Abigail como esposa. E Abigail deixa de ser esposa de um homem severo e ruim, perverso, e passou a ser uma das esposas do rei Davi. Por que eu estou te contando essa história? Sabedoria de uma mulher. Ela sabia que o marido dela era severo, perverso, mas ele colheu aquilo que ele plantou. E ela também colheu aquilo que ela plantou. Então, tudo que nós plantamos não está esquecido diante de Deus. No reino espiritual, tudo é colheita. Palavras, ações, todos os movimentos que fazemos, tudo, a gente vai plantar um dia aquilo que nós estamos colhendo. Então, assim, pensem direitinho sobre o que vocês têm plantado na casa de vocês, sobre a vida de vocês, sobre o filho de vocês. Não tem ideia do que falar naquele dia? Anote. Tem vários vídeos no YouTube ensinando a você a agradecer, meditação sobre gratidão. Passe a ter essa prática de gratidão a Deus pelo que você tem. Quantas pessoas hoje queriam estar no nosso lugar? Eu estava até conversando com a tia minha hoje, e eu falei para ela assim, tia, quantas pessoas hoje queriam estar dormindo numa cama quentinha em suas casas, com suas famílias, estão nos hospitais, perecendo, e muitas pessoas não estão na situação delas, estão se maldizendo. E Deus vê. E o mundo espiritual, ele não perdoa, né? O que você fala sobre si mesma, o que você fala sobre sua família vai impactar. Não agora. Porque a gente não planta uma uva hoje, não plantamos a semente, vamos colher ela amanhã. Vamos colher no tempo certo da uva. Eu não sei o tempo certo, mas ela deve ter um tempo certo. Deve não, com certeza tem. Todo fruto tem um tempo certo de ser colhido. Então, tudo aquilo que você planta no seu casamento, você vai colher. Ah, Elaine, mas meu marido é isso, mas meu marido é aquilo. Você quer continuar nesse casamento? Você quer continuar nesse relacionamento? Então, comece a plantar coisas boas, para que lá na frente você venha colher. Se você planta coisas ruins, com certeza, você não vai colher o que é bom. Então, comece a articular na sua mente. O que eu posso começar a plantar? Não precisa ser algo exagerado, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não, comece com pequenas gotinhas. Pega uma sementinha e plante hoje. Outra sementinha e plante amanhã. Vá plantando pequenas sementes ao longo da estrada chamada vida, ao longo do caminho. No tempo certo, você vai colher, a não ser que a Bíblia seja mentirosa. Porque se Deus fala que tudo que eu me plantar, certamente Ele colherá, Ele colherá. Eu conheci uma pessoa que, ela falava muito assim, eu tenho fé em Deus que um dia eu vou me livrar desse homem. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou me livrar desse homem. Se era da boca para fora, ou se ela falava mesmo de coração, não sei. Eu sei que um dia, quando ela menos esperou, ela se livrou do marido dela. Mas ela não queria se livrar. Mas o que ela plantou, um dia ela colheu.
Então, cuidado com o que sai de sua boquinha. Cuidado com as palavras e as sementes que você tem plantado ao longo do caminho. Eu vou contar para vocês uma última história de um profeta. Ele é bem conhecido no mundo inteiro. Ele é conhecido como profeta das nações. O nome dele agora me fugiu, mas ele é da Argentina. Se alguém tiver curiosidade, me chama no direct que eu mando vídeos dele para vocês assistirem. Inclusive, ele teve até na igreja que eu faço parte. Ele é realmente uma bênção, viu, gente? Mas ele era um bêbado, drogado, que vivia jogado nas ruas, brigando com um e com o outro quando ele era jovem, adolescente. E ele morava com a avó. E o pessoal chamava, Dona Maria, ó, seu neto tá ali, ó, já arranjou outra confusão, tá lá no chão jogado, bêbado, drogado. Sabe o que Dona Maria fazia? Ela era cristã. Daquela, sabe, do coque. E aí Dona Maria ia, pegava um lençol, enrolava o seu neto e dizia, venha, profeta das nações, venha para casa. Pegava o seu neto, bêbado, drogado, adormecido, colocava no ombro com um lençolzinho e dizia, o mundo está esperando por você. Todas as vezes Dona Maria fazia isso com seu neto. Todas, sem exceção. O tempo passou. O filho dela aceitou Jesus como Salvador e hoje ele é um grande profeta. Gente, é profeta. É uma profecia assim que não tem como você dizer que não é Deus. Porque ele fala com pessoas de outro país que ele nunca viu na vida. E eu digo porque eu vi com os meus olhos. Então, assim, ele profetizou para o meu pastor um pastor muito conhecido no Brasil, inclusive. A minha igreja é uma igreja um pouco grande. E ele foi lá na igreja. E assim, por que hoje ele é profeta das nações? Porque lá atrás, quando ele era adolescente, a vovozinha dele não acreditava no que as pessoas chamavam ele de bêbado, drogado, briguento. Ela dizia, venha, profeta das nações, o mundo está esperando você. E hoje, realmente, ele é um grande homem de Deus. Hoje ele mora na Argentina. Ele fala, se eu não me engano, 5 línguas. Deus deu até ele esse dom de falar várias línguas, porque realmente ele vai para muitas nações. Ele é um grande profeta. Então, assim, plante como Dona Maria, como Abigail, que um dia, certamente, no seu casamento, na sua vida, na sua família, com seus filhos, você vai olhar para trás e você vai lembrar um dia dessa live, você vai dizer assim, bem Elaine, como Elaine, né? Cada estado chama de um jeito, como você prefira chamar. Tinha razão. Valeu ter assistido aquela live naquele dia. E a partir daquele dia eu plantei. E hoje eu estou colhendo os frutos do meu plantio. A não ser que a palavra de Deus não seja verdadeira. Mas se ela for, eu creio que é. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. Eu espero que essa live tenha te ajudado. Foi uma live curtinha, não foi uma live longa, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Eclesiastes 3. Depois, se você quiser, vai lá, dá uma lida, medita e pare para pensar e analisar se as palavras que têm saído da sua boca são palavras de bênção ou de maldição. Que é aquilo que você plantar, certamente você colherá. Um cheiro no seu coração e até amanhã para mais uma palavra aqui para vocês de bênção. Aquilo que Deus tocar no meu coração, eu estarei passando aqui para vocês. Cuide com o que você fala, cuidado com o que você fala com suas amizades, cuidado com o que você escuta, com o que você absorve. Não deixe as pessoas falarem da sua família aquilo que você não quer que ela seja. Não deixe que amaldiçoem seus filhos, seu marido, você e sua casa. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.